Vamos começar com um exercício de imaginação, uma análise conceitual. Pense comigo. Estamos no Egito do primeiro século. Uma criança refugiada, uma mente brilhante, alfabetizada, o que já era raríssimo. Um dia, um erudito, um estudioso, entrega a essa criança um pergaminho de 400 anos. Um texto vindo de uma terra distante, quase mítica. E aí, a grande questão é, o que essa criança fez com esse conhecimento? Sabe, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. A resposta, ou pelo menos a hipótese que vamos explorar, pode de verdade mudar a forma como a gente entende as origens de uma das maiores correntes de pensamento do mundo ocidental. Então, para a gente mergulhar nessa hipótese, primeiro a gente precisa entender o cenário da época. E mais importante ainda, a grande lacuna na história que abre espaço para essa possibilidade. É um verdadeiro vácuo narrativo, um convite à investigação. É essencial sacar que o mundo antigo era muito mais conectado do que a gente costuma pensar. A Rota da Seda não era só para carregar especiarias e tecidos, era tipo uma supervia de informações. As ideias viajavam junto com as caravanas, era um intercâmbio intelectual super intenso. E o epicentro de tudo isso, Alexandria, aquilo ali não era só uma cidade, era um caldeirão cultural, o coração pulsante do conhecimento mundial. A famosa Biblioteca de Alexandria era o grande repositório do saber global. E olha que interessante, existem registros de que textos budistas que chegaram séculos antes estavam lá, disponíveis para os estudiosos locais. Agora o ponto que realmente chama a atenção aqui nesse slide é o que não está aqui. É a ausência. Os registros biográficos de Jesus simplesmente saltam. Aos 12 anos, ele já mostra uma sabedoria fora do comum, debatendo no templo. E depois? Um pulo direto para os 30 anos, quando ele começa seu ministério. São 18 anos de silêncio absoluto, uma lacuna biográfica tão grande que francamente implora por uma explicação. É exatamente nesse vácuo, nesse espaço em branco, que a nossa análise conceitual se encaixa. Vamos construir juntos um cenário hipotético, mas que é totalmente plausível dentro do contexto histórico da época. Bom, em Alexandria, a filosofia dominante era platônica, e eles tinham uma prática muito particular. Os mestres procuravam ativamente por mentes jovens, curiosas, gente fora da caixa. Eles acreditavam que uma inteligência que ainda não foi totalmente moldada pelas regras sociais era o solo mais fértil para plantar novas ideias e ver como elas cresciam. Então, o cenário se monta de forma bem lógica. Um estudioso encontra o seu interlocutor perfeito, uma criança inteligentíssima, deslocada do seu ambiente original e, por isso mesmo, mais aberta a novas ideias. Ele lhe apresenta os ensinamentos de um antigo princípio indiano: desapego material, compaixão universal, a busca por uma libertação que vem de dentro. Para essa criança, esses conceitos deviam soar familiares, ter ecos da sua própria cultura, mas apresentados de um jeito completamente novo, radical até. A partir de agora, a gente sai um pouco do campo da hipótese e entra na análise comparativa. Porque, veja bem, não é de hoje que acadêmicos e pesquisadores apontam para semelhanças, notáveis entre os ensinamentos que surgem a partir desse período. Certo, vamos dar uma olhada com calma nesta tabela. A sobreposição é tão profunda que fica difícil dizer que é só coincidência. Desapego material, compaixão pelos marginalizados, a ideia de um reino interior, o acesso direto ao sagrado sem intermediários. As ressonâncias são claríssimas. A gente está diante de duas possibilidades, ou uma influência direta ou uma convergência de pensamento humano simplesmente impressionante. E isso nos traz a metáfora central de toda essa análise, a de que o destino de uma filosofia, de uma ideia, depende muito menos da semente em si e muito mais do solo sociopolítico onde ela é plantada. A semente pode ser a mesma, mas é o solo que vai definir o que vai brotar dali. E aqui o contraste é total. O Buda era um príncipe, tinha a proteção do poder e vivia numa cultura que já respeitava a figura do buscador espiritual. Já existia um lugar para ele. Já Jesus, bem, ele nasceu numa família de artesãos, numa província sob ocupação militar romana, onde a estrutura religiosa local era aliada do poder dominante. Desafiar um era desafiar o outro. Eram mundos opostos. E esse é o ponto-chave. A mesma semente, em solos diferentes, gerou resultados opostos. Num solo, floresceu uma filosofia que dura milênios. No outro, provocou um confronto direto que resultou num mártir. E aí tem um detalhe crucial. Um mártir, diferente de um mestre vivo que pode explicar e refinar suas ideias, se torna uma história fixa, uma narrativa controlada por quem vem depois dele. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver a consequência final disso tudo. A inversão completa dos ensinamentos originais pela própria instituição que foi criada para representá-los.
É uma virada de roteiro impressionante. E isso aqui ilustra perfeitamente o grande paradoxo. A mensagem original era sobre se desapegar do poder. A instituição que surgiu em nome dela se tornou a maior potência política e econômica da sua era. A mensagem era sobre compaixão. A instituição criou mecanismos de perseguição sistemática. O ensinamento original foi completamente subvertido para servir à estrutura que ele, no início, condenava. Para a gente dar um rosto a essa inversão trágica, a gente precisa falar sobre Pátia de Alexandria. A história dela personifica de forma brutal as consequências dessa corrupção de ideias. Hipátia não era uma figura qualquer. Ela era, possivelmente, a maior mente científica do seu tempo. Uma mulher que liderava uma escola filosófica, que ensinava publicamente, que influenciava a política. Sua inteligência, sua estatura e, principalmente, sua independência a transformaram num alvo direto para o novo poder institucional que via o conhecimento livre como uma ameaça à sua própria existência. O fim da história é brutal e direto. Aquela semente de compaixão, depois de 400 anos crescendo no solo errado, gerou uma árvore cujos frutos eram o fanatismo e a violência. O ensinamento que, em sua origem, valorizava a busca pela sabedoria, foi distorcido para justificar o assassinato da mulher mais sábia da sua época. A história de Hipátia nos permite dar um passo para trás e enxergar um princípio universal. Um padrão que se repete sobre a relação entre ideias puras e as estruturas de poder que se apropriam delas. E essa é talvez a grande conclusão. As instituições não apenas guardam as ideias, elas as transformam para servir à sua própria sobrevivência, ao seu próprio crescimento. No fim das contas, a estrutura institucional acaba invariavelmente consumindo a ideia original. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Esse padrão se repete ao longo de toda a história, com as mais diversas ideologias. Sabendo disso, por que a gente continua a entregar conceitos puros, valiosos para estruturas institucionais, esperando que elas os protejam em vez de devorá-los para alimentar o próprio poder? Talvez a resposta mais incômoda nos leve de volta ao ensinamento original. Talvez seja porque a gente ainda não dominou de verdade a arte do desapego.